pessoal, nós estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de português instrumental. E o nosso assunto desta semana será acentuação gráfica. Observe só no nosso slide. O assunto de acentuação gráfica é um assunto muito interessante e muito simples também. Mas nós vamos rever alguns conceitos básicos que são muito importantes para a gente compreender melhor esse assunto. A primeira ideia é o conhecimento da posição da sílaba tônica de uma palavra. Então, uma palavra pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, dependendo da posição da sílaba forte, que poderá ser a sílaba a receber o acento que nós vamos colocar. Então, muito bem, uma palavra é oxítona quando ela tem a última sílaba mais forte. Um exemplo, Paraná. A última sílaba é o na. Então, ela é uma palavra oxítona, assim como sabor. Paroxítona é uma palavra que tem a penúltima sílaba mais forte. Marte. Caráter. O mar é o mais forte. O ra é mais forte. E é proparoxítona a palavra que tem a antepenúltima sílaba mais forte. Cálice. A última é o C. A penúltima é o li. Mas a antepenúltima é a mais forte, K. Lágrima, também, lá é a sílaba mais forte, proparoxítona. Então, saber o que é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona é bem importante para nós compreendermos as regras de acentuação gráfica. Outro conceito é reconhecer claramente um acento agudo, um acento circunflexo e um acento grave. O acento grave será objeto de estudo posteriormente, mas as nossas regras de acentuação gráfica agora se referem ao acento agudo, que é o que aparece na palavra sofá, som aberto, e o acento circunflexo, que nós podemos ver na palavra carnê, que tem o som mais fechado. Então vamos às nossas regras de acentuação gráfica. Primeira regra de acentuação gráfica, nós acentuamos os monossílabos tônicos. O que é um monossílabo tônico? É aquela palavra que tem uma sílaba só e que é forte. Então, é um monossílabo tônico terminado em A, E, O e de tongo aberto. Esses monossílabos, sim, recebem acento. Pá, fé, céu, pés, dói. Monossílabo tônico terminado em A, E, O e de tongo aberto, seguido ou não de S. Segunda regra é a regra das oxítonas, terminadas em A, E, O de tongo aberto, seguidas ou não de S. Oxítonas terminadas em A, E, O de tongo aberto, seguidas ou não de S, ou terminadas em EM e em ENS, também recebem acento. Exemplo, cajá. São duas sílabas. A última sílaba mais forte, já, oxítona terminada em A. Café, oxítona terminada em E. Chapéu, oxítona terminada em ditongo aberto. Anéis, oxítona terminada em ditongo aberto, seguida de S. Porém, oxítona terminada em. Armazéns, oxítona terminada em S. Apareceram aí o acento agudo e o acento circunflexo também. Continuando, precisamos tomar cuidado com algumas palavras que trazem dificuldade. Trem, trens, não tem acento, nem bem, nem bens, nem sem, com C ou com S. Esses monossílabos não recebem acento. Só os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, de tongo aberto. As formas verbais oxítonas, também terminadas em A, E, O, ligadas a pronomes, recebem acento. Encontrá-lo, recebê-la, dispô-los. O acento está aí. Há uma outra regra muito interessante sobre acentuação gráfica que se refere à regra das proparoxítonas. E a regra diz que todas as proparoxítonas, 100% delas, 100% das palavras proparoxítonas recebem acento. Veja só ali no nosso slide. Levam acento agudo ou circunflexo todas as proparoxítonas da língua portuguesa. Lâmpada, êxodo, abóbada, rápido, córrego. E as palavras proparoxítonas têm no mínimo 3 sílabas.
Abóbora tem 4, não tem problema. Tem que ser a antepenúltima sílaba mais forte. Aí sim, ela é proparoxítona. Nós temos também a regra das paroxítonas, que é uma regra mais longa, que envolve mais palavras dentro da acentuação gráfica. E nós desmembramos essa regra. Vejam só. Levam acento as paroxítonas terminadas em R, N, X e L. Lembre-se das consoantes da palavra rouxinol. Dá certinho. R, N, X, L. Revólver. Ao acento no vol. Tórax. Próton. Fácil. Necessariamente não precisa ser de sílaba uma paroxítona. Revólver é trissílaba. Fácil é de sílaba, mas tudo bem. Se for paroxítona terminada em R, N, X e L, leva acento. Cuidado com essas palavrinhas. Pólen tem acento, mas o plural pólens não. Hífen tem acento, mas hífens, o plural, não tem acento. Continuando a regra das paroxítonas. Nós acentuamos as paroxítonas terminadas em I e IS. Caque, lápis, tênis, táxi, que não apareceu, mas que também entra nessa regra. E as paroxítonas terminadas em an, ans, a com tio, ão, ãos. O tio não é acento, o tio é sinal de nasalização. Então, se a palavra for paroxítona terminada mesmo com esse sinal de nasalização, ela pode receber um acento. Então, imã tem acento. Ela tem um acento agudo e um sinal de nasalização. Imãs também. Órfão também. Órfãos também. Um acento agudo e um sinal de nasalização. Tio não é acento, mas marca que nós temos um som nasal no ditongo. As paroxítonas também terminadas em us, uns, recebem acento. Vejam. Bônus, onus, álbum, álbuns. Duas com acento circunflexo, duas com acento agudo. Observem, o acento grave não vai aparecer, porque é outra situação. Levam acento também as paroxítonas terminadas em PS. PS, apesar de soar uma sílaba, ele não tem vogal, então ele é agregado à sílaba anterior. Bíceps, forceps. O cepis faz uma sílaba só. Tríceps, também é de sílaba. Quadríceps, paroxítona terminada em PS. E também as paroxítonas terminadas em ditongos. Mágoa. Ditongos são duas vogais juntas numa mesma sílaba. Mágoa. O OA estão juntos numa mesma sílaba. A sílaba forte é o má, acento no má. Régua. Ditongo, o A. História. Ditongo, IA. Tênue. Ditongo, o E. Ódio. Ditongo e O. O ditongo está na última sílaba, mas o acento é na sílaba anterior, porque se refere à palavra paroxítona. Algumas regras que faziam parte dessa situação, da situação gráfica, caíram em desuso. Desde as últimas reformas ortográficas, nós temos visto essas mudanças. Então, nós vamos ver agora algumas mudanças que aconteceram com a nova regra ortográfica. Algumas regras que caíram, né, que já não existem mais e que nós precisamos ter um bom conhecimento sobre isso. Observe só ali no slide. Leva acento a vogal tônica dos ditongos abertos, ei, oi, quando em vocábulos oxítonos. Nós falamos já anteriormente, quando nós vimos a regra das oxítonas terminadas em a, e, o, em ditongo aberto. Então, anéis, papéis, lençóis, herói, doi já é mais monossílabo tônico, né? O monossílabo tônico dói. Chapéu, véu, ilhéu. Se for monossílabo tônico ou se for oxítona e terminar em ditongo aberto, ditongo com som aberto, e aí sim irá aparecer um acento agudo, já que o som é aberto. Se for ei, é fechado, mas é ei.
Então, som aberto, nesse caso aqui, esses ditongos recebem o acento. Continuando, então perderam o acento. Ideia, epopeia, eu apoio, também perdeu o acento. Jiboia, assembleia, geleia e outras palavras mais. E elas perderam o acento porque elas são paroxítonas. E aí nós não acentuamos mais os paroxítonos com ditongo aberto. Nós temos uma regra também muito interessante que se refere também ao encontro vocálico, que é um encontro chamado hiato. São as vogais I e U. Vejamos a acentuação delas. Então, eu tenho algumas condições para eu acentuar o I e o U dos hiatos. Primeiro, eles precisam ser tônicos. Depois, se eles vierem precedidos de vogal, então está formando hiato. Uma vogal antes, depois o I. Uma vogal antes, depois o U. Se eles formarem sílabas sozinhos ou com S. E se eles não forem seguidos de NH, aí eu posso colocar o acento. Então, juiz está seguido de Z, não leva acento. Mas juízes leva porque o I ficou sozinho. Miúdo, o U é tônico, está precedido da vogal I, está formando sílaba sozinho e não vem seguido de NH, leva acento. Faísca, o I está seguido de S, tudo bem, leva acento. Balaustre, mesma situação, mas juiz não tem acento. Raul, o U está seguido de L, não leva. Sair, o I está seguido de R, também não leva acento. Rainha, o I está seguido de NH e ele começa a ter um som nasal, ele tem um som nasal, então não é possível colocar o acento sobre a vogal I, no caso de rainha, tainha. E outra situação com relação aos hiatos. Se aparecer um ditongo antes e a palavra for paroxítona, então não recebe o acento. Baiuca. Perdeu o acento. O U, porque eu não tenho só uma vogal antes, eu tenho duas, eu tenho um ai. Feiura, mesma coisa. Feiura tem um ditongo, não é só uma vogal. Perdeu o acento. Boiuna, da mesma forma. Outro caso também de perda de acento com a reforma ortográfica, são os hiatos e, o. Apesar da gente falar com força, é uma sílaba tônica, ela não leva acento. Voo, tinha acento, perdeu. Enjoo, perdoou, abençoou, leem, deem, veem, creem. Esses 4 verbos que tinham um acento por causa do e, não tem mais o acento. Então a regra ficou mais simples. Nós temos menos palavras para acentuar agora na nossa língua portuguesa. Mas nós temos ainda alguns acentos chamados de acentos diferenciais. Então, o acento diferencial, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Esses aqui também perderam, né? Esses aqui ainda perderam acento. É o para, preposição, o para verbo. O para verbo tinha acento para diferenciar do para preposição, não tem mais. O pelo, pelugem, cabelo, tinha acento. Também perdeu o acento. O polo, também extremidade da terra, e o por mais o lo, também perdeu o acento. A fruta pera também não tem mais acento. Mas nós conservamos esses aqui agora. Esses aqui ainda possuem um acento. O acento diferencial ainda permanece em pode, pretérito perfeito, e por, verbo, para diferenciá-los de pode e por, preposição. Ele pôde ontem, ele pode hoje. Além disso, ainda se diferenciam por acento essas formas verbais. Tem no singular, ele tem muito brilho, não tem acento. Eles têm muito dinheiro, põe o acento circunflexo. E eu não falo tem, eu falo tem. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Mesma pronúncia. Ele contém, oxítona terminada em singular, com acento agudo. Eles contêm,
Oxítono terminado em "em", no plural, com acento circunflexo. Não era acento, mas caiu também trema, que nós usávamos na vogal U entre G, Q, para mostrar que o U estava sendo pronunciado. Eu continuo falando sequestro, mas não ponho acento. Aguentar, linguiça, equino, mas sem trema como havia antes. Averigue, apazigue, também perderam o acento. Com essas orientações, nós chegamos ao final da nossa aula dessa semana sobre acentuação gráfica. Você vai receber um quiz para resolver algumas atividades e eu tenho certeza de que você vai ser bem sucedido. E a gente se encontra. Um abraço a todos.